denúncia que tivesse comprovado que eu tinha um processo criminal, até porque, deixar aqui bem claro, se eu tivesse um processo, eu não poderia ser candidato, porque eu não teria uma ficha limpa para ser candidato a prefeito do Crato em 2024. Mas mesmo assim, eu peguei e fiz isso publicamente. Acabou tendo uma visualização de mais de 100 mil visualizações à época, ao qual eu me emocionei. E por que eu me emocionei? Porque a candidatura, quando me acusou de violência contra a mulher, eu tinha, especificamente, eu tenho uma filha que já é de maior, mas faz ainda faculdade de medicina. Vocês não imaginam, e às vezes eu ainda me emociono, a quantidade de pessoas que colocou dentro do grupo dela, perguntando se eu tinha violência contra a mulher. Mas, sobretudo, eu tenho duas crianças, uma filha que até um dia desse, aí fez tratamento psicológico, e tem uma neta de 5 anos. As pessoas, e muitas pessoas e mulheres, que inclusive fazem parte até mesmo da comissão, ou que o servidor público do Crato cometeu dentro da prefeitura um assédio sexual, ele deve ser enquadrado no artigo 132 de uma lei federal uma lei federal número 8.112/90, que enquadra a conduta como conduta escandalosa ou incontinência pública. Uma vez ocorreu um processo administrativo que comprovou o assédio sexual, a partir de um parecer vinculante da AGU, que é a Advocacia Geral da União, em 2023, assinada pelo presidente Lula, a punição do servidor público deve ser demissão. Então aqui eu quero direcionar para você, Otonite, com todo respeito à senhora, ex-reitora da URCA. Quero aqui direcionar para a senhora, novamente, secretária de Direitos Humanos, a senhora professora Zuleide. E por que eu estou citando essas duas pessoas? Porque, inclusive, está o áudio gravado que Otonite disse que o rapaz não foi condenado. Esse rapaz é apenas um parecer do Ministério Público. Senhora Otonite, ex-reitora da URCA, atual presidente do PT da cidade do Crato. Eu estou aqui olhando para a senhora. Eu nunca citei o nome do assediador, porque realmente ele ainda não foi condenado pela justiça. Porém, a senhora que foi reitora da URCA sabe o que é um PAD. A senhora sabe o que é um procedimento administrativo. A senhora, secretária de Direitos Humanos, a professora Zuleide, que foi professora da URCA, sabe o que é um PAD. Dentro da URCA já ocorreu vários PAD. Eu já passei por um PAD dentro da Universidade Federal. Quando você passa para a população do Crato saber o que é PAD, que é um procedimento administrativo, existe uma comissão desse procedimento administrativo para definir se você cometeu um ato ilícito. Uma vez você cometer um ato ilícito, o servidor público ele vai ser direcionado, conforme o artigo, numa punição. Se você for inocentado, se você vai receber uma advertência apenas por escrito, uma advertência de uma punição, de um afastamento, uma advertência de uma punição, até mesmo de uma demissão. Professor Otonite, a comissão do PAD da prefeitura concluiu ilicitude. E o procurador-geral do município, aquela pessoa que era para defender a lei
do município, a lei da prefeitura, e eu vou já passar a palavra para o doutor Erlânio, conforme o artigo 132, era para ser demitido. E pasmem, eu estou falando de um servidor público que é cargo comissionado, que na verdade ele era para ter sido exonerado desde o início e não está recebendo recurso público até hoje. Mas vamos entender que a prefeitura seguiu o trâmite legal, até mesmo de proteger a questão financeira não só do assediador, mas da vítima, que não foram ainda exonerados. Mas aqui, professora Otonita e professora Zuleide, uma vez o PAD definindo que ele cometeu um ato ilícito, ele era para ser demitido. Então, quando eu venho nas minhas redes sociais falar em repúdio à decisão do procurador-geral do município, que até agora a senhora não falou, que sabe o que é um PAD, até agora a senhora professora Zuleide, que é secretária dos Direitos Humanos, que não falou, deveria ter feito uma carta de repúdio ou deveria ter recomendado ao prefeito da Ambiental, André Barreto, deveria ter recomendado ao procurador-geral do município que era para ter sido demitido. E aqui eu quero, para vocês agora do Conselho Municipal de Defesa da Mulher, eu estou à disposição de sentar com vocês, de explicar juridicamente o que foi que ocorreu dentro da prefeitura. Eu não tenho nenhum problema com nenhuma de vocês, que inclusive já tomei conhecimento que algumas do conselho queriam fazer uma nota de repúdio porque eu falei da professora Otonite. Olha onde nós chegamos aqui na cidade do Crato. Minha gente, muitas pessoas estão atacando a Gabriela, dizendo que eu tenho um caso sexual com ela. Olha onde nós chegamos aqui na cidade do Crato. Então, eu queria aqui sensibilizar a todas as mulheres cratenses que fazem parte de Conselho da Mulher ou que não fazem ou que fazem parte de alguma associação em defesa da mulher, para chamar a atenção do caso Gabriela na cidade do Crato. Eu vou levar isso a todos os lugares. Doutor Erlânio, a secretária da Mulher do Estado do Ceará, a doutora Lia Gomes, a minha colega médica, que me recebeu plenamente na Assembleia Legislativa, foi blindada na cidade do Crato. Eu já pedi para o deputado Cláudio Pinho uma audiência com ela lá na Secretaria da Mulher, no Estado do Ceará, para que Gabriela seja escutada por ela, para que Gabriela mostre a ela o que é que ela vem passando aqui na cidade do Crato, e não ela, a mãe dela. E aqui eu estou falando aqui para você, cratense, porque aqui quem está falando é um pai. Eu estou falando aqui de uma mãe, Yara Brasil, e de minhas irmãs que sofreram na campanha de eu ser acusado de violência doméstica. Eu estou falando aqui da mãe de Gabriela. E aqui quero dizer que todo o Conselho Municipal, e esse recado aqui é para vocês do Conselho Municipal, todo o Conselho Municipal, seja ele da saúde, seja ele de conselho que for, existem pessoas que fazem parte da gestão. Quando existe um problema diretamente da gestão, quem faz parte da gestão, que tem cargo comissionado ou que é servidor público, não deveria ter definido sobre essa situação do Conselho da Mulher e ter tirado as pessoas isentas para aquelas que tomassem uma postura. Mas eu quero aqui deixar claro para vocês do Conselho da Mulher, se agora vocês me convidarem para conversar com vocês, eu estarei à disposição. Mas quero aqui dizer que a professora Otonite não faz parte do Conselho da Mulher da cidade do Crato. O que era que ela estaria dentro da URCA às 3 horas da tarde para fazer uma ligação de vídeo para Gabriela, para dizer que o então assediador não estava condenado e que não poderia falar nisso? Minha gente, isso é um absurdo, mais uma vez.
Nós estamos falando de uma pessoa que é uma vítima. Mais uma vez, eu nunca citei o nome desse cidadão, porque ele vai responder à justiça. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês, da população, é que a lei, aqui é letra de lei, o artigo 132 da Lei Federal 8.112/90, classifica a conduta como conduta escandalosa. Uma vez a comissão do processo administrativo reconheceu o assédio, esse rapaz era para ser demitido. E por que é que ele não foi demitido ainda? Porque é que o procurador municipal do Crato cometeu um ilícito, e aqui a responsabilidade é minha. Mas a própria prefeitura no processo administrativo disse que ele cometeu atos que não condizem com a profissão onde ele está no cargo. É isso que eu estou querendo. É por isso que eu estou dizendo, Paulo, para a população cratense. A comissão do procedimento administrativo já reconheceu, o próprio parecer do procurador do município reconhece que ocorreu através do PAD a ilicitude, mas disse num dos itens lá que, como ele é uma pessoa boa, tem um termozinho que aqui eu não estou aqui com ele, vai apenas puni-lo a partir do artigo 116, do artigo 129 da própria lei 8.112/90, da lei municipal, do artigo 201, inciso 3, apenas uma punição de advertência. E a punição dele era de demissão. Então são essas situações que eu estou sendo contra, Otonide. Que vocês do Conselho têm que emitir uma nota. Se vocês quiserem que eu e doutor Erlânio vá no Conselho, se vocês quiserem me convidar, até mesmo obrigatoriamente, me convidem, porque vai ficar ruim para vocês, porque eu vou entrar com um processo contra a Prefeitura do Crato, contra o Procurador-Geral do município, para que a Justiça, a partir da definição do PAD, já definida, de demitir esse rapaz. Eu não conheço esse rapaz. Se eu encontrar na rua, não sei nem quem é, eu posso até cumprimentá-lo, ou passar do lado dele, que eu não sei nem quem é. Mas o que eu quero aqui, especificamente, é para dizer para a Comissão de Defesa da Mulher da cidade do Crato, que me convidem. Eu vou passar aqui a palavra para o doutor Erlânio, para ele dar o argumento, inclusive jurídico, do que eu acabei de falar aqui. Pode falar, doutor. Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia a todos presentes. Vamos ver, não. Esse microfone sem fio vai amanhecer meio bem. É para aqui. É só pegar aqui. Vamos lá, oi. Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Frank. Bom dia, nosso amigo aqui, Dom Quintino, representante. Adriano. A todos presentes, a todos que estão nos ouvindo, aliás, e dizer que esses casos que envolvem PAD, que é processo administrativo disciplinar, né, ele está consubstanciado, fundamentado na lei 1.112/90, e que o que o doutor Luiz está colocando aqui é que realmente houve um parecer do Ministério Público, né, pedindo a condenação do acusado. Isso não implica dizer automaticamente que ele está condenado, mas o que a gente coloca é que casos acontecem que tem um tratamento de uma forma, casos acontecem que o tratamento é de outra forma. Vamos colocar aqui na prática. Parece mais bandeira política. Vamos colocar aqui na prática o que aconteceu com o deputado Pedro Lobo. Né? Essas mesmas instituições que hoje defendem o acusado desse caso, emitiram nota, né, contra o deputado Pedro Lobo. Né? E outros, acho que do vereador também, né? Então, eles estavam condenados? Não. O do caso da Gabriela está condenado? Não. Mas só para vocês refletirem qual é o tratamento no caso, nos dois casos,
E em relação a esse caso, são 3 homens, ou não são? Exato. São 3 homens, certo? E as vítimas são mulheres, pelo menos em tese, certo? São mulheres. Então, o que está se colocando aqui, a senhora, a reitora da Universidade da URCA, né, da Universidade Regional do Cariri, é essa falta de isonomia. Ou seja, no caso aqui, trata-se de uma forma, o caso ali trata-se de forma diferente. É de acordo com a bandeira política. Isso não existe. A vítima é uma mulher, certo? Se a vítima é uma mulher, como poderia ser um homem, o tratamento, né, tem que ser isonômico, tem que ser, como diz no popular, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né? Então, o que o doutor Aloysio está colocando aqui, e com propriedade, é que ele não entende, nós também não entendemos, a diferenciação do município em relação a casos semelhantes com tratamentos diferentes. É nesse sentido. Né? Então, o que ele está colocando aqui é que se chega-se a uma conclusão dentro do PAD, e ressaltando aqui também, doutor Luiz, que no PAD foi aberto um PAD contra ela, certo? Ela saiu da condição de vítima para autora, ou seja, ela deu causa ao assédio. Veja bem a gravidade. Eu estou falando aqui porque eu fui o advogado dela, certo? Então, até hoje eu não entendo como é que uma pessoa é vítima e, de repente, sai da condição de vítima para a autora do fato. Certo? É mesmo, quer dizer o seguinte, que você, mulher, está nos ouvindo, quer dizer, seu modo de vestir é que está tornando você uma potencial autora de um crime. Não é o cara que está te assediando. Certo? Então, a gravidade está aí. Então, é só aqui para refletir, até que o processo está em andamento. Vamos aguardar os andamentos. Né? O Ministério Público já denunciou, foi para a seara do Poder Judiciário, e vamos aguardar os acontecimentos, mas é só enfocar em relação a esse sentido, os tratamentos diferenciados. E não pode acontecer. O direito penal, ou qualquer outro direito, tem o princípio da generalidade, ou seja, a lei é para todos. Assédio sexual é assédio sexual, independente de bandeira política. O problema no caso aqui é que está levando tudo para a seara política, certo? Fica essa dicotomia entre A e B, e as pessoas que são vítimas, certo? É que padecem em relação a essa confusão que está acontecendo. Mas o fato... Porque, assim, se você pegar a gênese, o que é um crime, é um fato típico, antijurídico e culposo. O que é um fato típico tem que estar lá na lei. Por exemplo, se você pegar o Código Penal, o artigo 121, matar alguém, está lá, certo? É um fato típico. Furto, dá 155, está lá no Código Penal. Então, o que é antijurídico? É o que é contra a lei. Ninguém é permitido causar um mal a uma mulher, matar alguém, certo? Então, quando você passa para a culpabilidade, é para saber se a pessoa é sã, se ela é louca ou não, se ela agiu de acordo com as normas legais, é por aí. Então, é isso que o doutor Luiz está colocando aqui com revoltante. Quando foi em 2024 agora, nas eleições, foi uma campanha estarrecedora contra ele, certo? Colocando fake news, mentiras, né, em relação à Lei Maria da Penha. Aí se prova que não aconteceu, tanto é que as pessoas que divulgaram já foram condenadas, não é isso? Isso. Já foram condenadas, certo? E tem outras condenações, recorreram e foi mantida pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral, multas que variam de 5 mil ou mais, certo? Então, é nesse sentido que está se colocando. Ninguém aqui está querendo expor ninguém está querendo aqui dizer que o cara é culpado ou inocente. Quem vai dizer é o Poder Judiciário. O que nós estamos colocando aqui são os fatos no que acontece no dia a dia na cidade do Crato. Somente isso. Somente para esclarecer. Bom, seguindo aqui com a entrevista que está na Ação da Princesa, estamos com o doutor Aloysio, que também participação do doutor Hernando nessa entrevista, nesse momento abordando o caso de Gabriela, a jovem que
foi assediada na Prefeitura do Crato, tem um pedido do Ministério Público, inclusive, da condenação do acusado, do suspeito dessa situação, e teve esse processo administrativo aí na Prefeitura, que apenas aplicou uma sanção por escrito, uma advertência escrita. Doutor Luiz, pode seguir, sei que o senhor tem mais para falar sobre esse assunto, inclusive até um áudio, é isso? Olha, Paulo, só para esclarecer aqui a população cratense, a gente ia falar, se der um pouco de tempo, sobre a questão do parecer do Ministério Público da Cassação do André Barreto, do seu vice. Mas foi tão importante essa situação que eu vim urgente aqui para a rádio, até porque o Conselho, e aqui novamente eu quero olhar para ele, Paulo, mas antes eu queria aqui que a população cratense tomasse conhecimento do que a mãe de Gabriela tem a dizer. Vamos ouvir. De ouvintes da Rádio Princesa, eu quero antes de tudo agradecer aqui o espaço mais uma vez e queria pedir encarecidamente que as pessoas deixem minha filha em paz, porque ontem houve uma reunião lá na Urca com as mulheres, com o Comitê das Mulheres, e terminou em tragédia, porque muita gente ali, algumas pessoas ajudaram muito ela, procuram ajudar, mas outras fazem chacota. Durante a reunião, foi feita uma reunião de vídeo, e nessa reunião, que a secretária de Direitos Humanos não compareceu, dava para ver a senhora Otonite, durante a fala de algumas delas, ela no celular, simplesmente assim, como quem está lá, só se dá-lhe presença, sem participar de nada e tudo. E quando ela participou, foi para defender, dizer que realmente o cara não está condenado ainda, mas pediram, o Ministério Público pediu a condenação dele. E ela se manifestou justamente para dizer que ninguém chamasse o rapaz de condenado, porque o Ministério só pediu a condenação. Então, defendendo uma pessoa dessa. Então, eu queria aqui que a população ajudasse a gente, porque é muito descaso como é que uma pessoa comete um crime grave desse, reconhecido pelo Ministério Público, e simplesmente recebe só uma advertência escrita. Fora que a gente tem muitos áudios, todas as pessoas que conversaram com ela foi instruída por mim a gravar todas as conversas. Então, essa pose de um bocado de gente aí vai cair se a gente colocar, viu? A gente vai ficar, isso aí tudo está guardado, muito bem guardado, por várias cópias de pessoas aqui, com pessoas que a gente tem confiança, que na hora que for preciso a gente vai usar. Então, esse povo aí que pousa aí, de secretário não sei de quê, de suplente de deputado, que não faz nada, ela sabe muito bem o que foi que ela disse. E a gente vai botar isso aí. Em todos os autos que for preciso agora, de hoje por diante, o que precisar, a gente vai botar isso aí tudo. E assim, agora eu quero agradecer mais uma vez a vocês, e me desculpa aqui minha alteração, mas porque eu acho assim, eu fico doente com uma injustiça dessa, porque ontem minha filha teve que ir para o hospital, porque passou muito mal, ficou vomitando e tudo, porque o que ela perdeu o ano passado, vocês não vão tirar esse ano. Vocês não vão tirar. Agora ela já está recuperando a vida dela, tentando seguir em frente, mas tem sempre uma pessoa para botar para trás. Eu não sei o que é que esse povo quer à frente do movimento de mulheres, se primeiro ela é babão do prefeito. Eu vou logo dizer assim mesmo, são tudo babão do prefeito, mais nada. Obrigado a todos. Pode falar aqui, doutor Aloysio, acerca dessa fala emocionada da mãe, que mostra o tanto que a sua filha vem sofrendo, e ela como mãe vem sofrendo também, e com denúncias sérias envolvendo pessoas do poder público também. Nas falas tem muita situação que ainda pode vir à tona nesse caso. Olha, Paulo, é exatamente esse sentimento que eu estou querendo aqui demonstrar para a população cratense. É uma mãe, eu sou um pai, um avô, eu fui acusado de violência doméstica na campanha, que inclusive o juiz eleitoral determinou que era fake news. E aqui, como eu não falei no nome da pessoa que cometeu o assédio, conforme o PAD, mas aqui eu vou falar da pessoa que já foi condenada em segunda instância,
uma senhorita chamada Annelise, é uma blogueira, que divulgou na época da campanha exatamente que eu tinha cometido violência contra a mulher. Ela já foi condenada na segunda instância. Se uma vez ela foi condenada, eu estou aqui mostrando e eu vou mandar um documento para o Conselho da Mulher, porque, só para dizer, todas as pessoas que fizeram contra mim no período da campanha, todos vão responder a processo. Eu estou aguardando ainda a decisão da Justiça Eleitoral, porque vai ter ainda investigação na Polícia Federal, tem telefones fakes, telefones da Índia, vocês não têm ideia o que eu passei. Então, essa menina já foi condenada na Justiça Eleitoral. Eu vou agora processá-la, ela, penalmente e civilmente. Mas como ela já foi condenada na segunda instância, eu vou mandar esse documento para o Conselho da Mulher para ver o que é que o Conselho da Mulher vai falar contra essa mulher, porque tem que defender também o homem quando ele é acusado injustamente. Isso faz parte de proteger a Lei Maria da Penha, de levar a Lei Maria da Penha para a importância dela. Então essa senhorita Annelise, que está com cargo comissionado, salvo engano, de comunicação, que ela não tem formação nenhuma em comunicação, dentro da Câmara Municipal do Crato, ela já foi condenada em segunda instância de fake news contra a minha pessoa. E essa pessoa ainda vai responder pelos crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu estou falando em duas crianças que eu, da mesma forma, e aqui me perdoe, porque eu vou dizer agora, André Barreto, você é um covarde, você é um nojento, e o que eu estou lhe dizendo, me processe, porque isso é revoltante. Da mesma forma da mãe de Gabriela, o que você não tem coragem de enfrentar um homem, porque você é um frouxo. Agora, o que eu quero lhe dizer especificamente é que essa situação de Gabriele, eu vou até as últimas instâncias. Porque aqui eu não estou defendendo só Gabriele, eu estou defendendo as minhas filhas do que passaram na eleição de 2024. Essa pessoa, Annelise, vai responder já aos crimes civil e penal. Eu vou mandar toda a documentação para o Conselho da Mulher para ver o que é que vocês vão dizer. Para se vocês vão se manifestar contra essa Annelise. Porque se vocês não se manifestarem, vocês serão desmoralizados. E podem fazer uma carta de repúdio contra mim. Porque eu vou demonstrar que vocês estão com posições seletivas. Com feminismo seletista. Então, gente, o que eu queria aqui demonstrar mais uma vez, professor Altonide, mais uma vez, com respeito à senhora por ser mulher, por ser mãe, por ser avó. Quero aqui olhar para você novamente, professora Zuleide. Por que eu estou citando vocês duas? Porque você é presidente do PT e a outra é secretária de Direitos Humanos. Se vocês hoje têm uma posição política, conversem com o chefe de vocês, que é o André Barreto, para tomar uma postura ética, de homem, para que este rapaz siga a lei, conforme o artigo 132, em que ele foi punido pelo procedimento administrativo disciplinar. Se ele foi condenado ou não pela justiça é outra coisa, mas nós estamos defendendo o que tem a lei. E especificamente defendendo Gabriela. E se vocês podem aí deixarem de falar do porquê eu estou defendendo Gabriela, se eu tenho um caso sexual com ela ou não, eu estou defendendo aqui uma criança chamada Helena, uma criança chamada Cecília e a minha filha chamada Laís. Então eu vou defender com unhas e dentes essas três mulheres, que uma já é mãe e as outras um dia também vão ser mães ou não. Mas que todos vocês vão responder perante a hipocrisia do que vocês estão fazendo em defesa da mulher daqui do Crato. Eu sei que tem pessoas sérias dentro do Conselho da Mulher da cidade do Crato. Me convidem.
Eu vou mostrar todos os processos de fake news que estão dentro da Polícia Federal. Eu vou mostrar todos os processos que vão ser colocados diante de todas as mulheres que fizeram contra mim no período da campanha, e que não fui eu não, foi a Justiça que mandou tirar, conforme multa, salvo engano, de R$500 por dia se não tirasse a postagem. Então são essas situações que eu não estou aqui como político, eu estou aqui como cidadão, como pai, como um avô, e agora como defensor pleno de unhas e dentes da senhorita Gabriela. E podem falar contra ela, dizer se eu tenho um caso sexual contra ela, dizer os cambal, mas a justiça, e espero que essas pessoas que estão dizendo isso não façam por escrito ou verbalmente, porque nós processaremos a todos. Então veja a situação que nós chegamos no Crato. Nós não viemos aqui para falar da cassação, nós viemos para falar sobre isso. E professor Otonite, me perdoe, mas eu vou expor a senhora nas minhas redes sociais. Ou a senhora me pede desculpa publicamente, ou a senhora pede desculpa à senhorita Gabriela publicamente, ou esqueça a gente, faça apenas uma nota de repúdio contra a decisão do procurador-geral do município, que eu já vou estar satisfeito, e lhe cumprimentarei, e lhe parabenizarei publicamente. Mas não faça isso não, Otonite. Você está fazendo isso como mulher, como mãe, como avó, contra a mãe da Gabriela, contra as minhas filhas e a minha neta. A senhora está fazendo isso contra mim, contra a Gabriela. Não faça isso não. A senhora não faz parte do Conselho da Mulher do Crato. E a professora Zuleide, que foi minha colega como professora universitária, a quem eu tenho ainda o respeito, e espero que a senhora também se manifeste, porque a senhora sabe o que é um PAD. A senhora sabe o que é uma pessoa sendo condenada num processo administrativo. Ela, servidor público, tem que ser punido conforme a lei, se for por escrito, se for uma advertência verbal ou se for uma demissão. Mas que se utilize da lei, porque eu posso dizer aqui a senhora que hoje ocupa o cargo de direitos humanos, se coloque no meu lugar na campanha em 2024, pense na minha filha, que fez atendimento psicológico até um dia desse, que teve alta. Pense na minha outra filha, que foi hostilizada em grupos de WhatsApp na faculdade dela. A senhora está no cargo de direitos humanos. Eu estou falando isso olhando para a senhora, que eu sei que a senhora vai saber o que eu estou dizendo, que vão dizer a senhora. Se a senhora não pode ocupar o cargo de direitos humanos, saia. Saia. Mas respeite a sua história, a sua ética. Tome uma postura, como sempre a senhora tomou. Até um dia desse, a senhora só vivia criticando o André Barreto, inclusive, salvo engano, quando ele era vereador. Por que a senhora se cala agora? Só porque a senhora é secretária? A senhora é aposentada, não precisa disso. Me perdoe, Paulo. Esse sentimento hoje, né? Não, a verdade tem que vir à tona, não precisa de falar o que sempre, você pedir perdão por isso não, o espaço é para isso mesmo, para você falar e conversar com a população. Lembrando que o espaço para pessoas que foram citadas também está aberto. Me perdoe a todos os ouvintes, mas aqui eu estou falando como pai e avô. E eu não poderia deixar de, nesse momento, me expressar nesse sentido, porque é muita hipocrisia aqui no Crato. Nós temos uma população pobre, carente, lascada, e uma situação dessa que é a mulher ser colocada nessa situação. Eu vou esperar, eu vou encaminhar esse documento amanhã, e vou, não sei nem quem é a presidente desse conselho, eu vou pedir o telefone dela e vou entregar em mãos o documento da condenação da senhora Annelise, e vou esperar o que é que vocês vão fazer. Esqueçam a política. Procurem tomar condutas que deveriam ser realmente o que representa o Conselho da Mulher. Façam isso. E tratem a todos. Porque vocês estão indo contra, me perdoe, vocês
contra a Lei Maria da Penha. Aqui a senhora Gonçalves, aqui Dona Maria Gonçalves, não traia a bandeira da luta dos direitos da mulher, Conselho Municipal do Crato. Professora Zuleide, professor Tonite. É Dona Maria Gonçalves que está dizendo aqui nas nossas redes sociais. Vamos fazer uma coisa correta dentro do Crato. Vamos acabar com o lado A, B, esquerda, direita, centrão, alto, baixo. Vamos fazer as coisas coerentes. Vamos fazer as coisas com éticas. Saibam que é como eu estou dizendo. Antes até mesmo do direito da mulher, tem um direito da criança. Estatuto da criança e do adolescente. Eu vou entregar o documento à presidente do conselho para mostrar o que a senhora Annelise fez contra mim e contra a minha família. Vamos ver se vocês vão se manifestar como deveriam se manifestar com relação ao Conselho da Mulher. Vamos ver. Muito obrigado, Paulo. Bom, aí o doutor Aloysio falando sobre esse problema, essa situação toda seríssima, envolvendo o direito da mulher, envolvendo esse caso da Gabriela, que o Conselho da Mulher possa tomar uma medida, uma postura diante de tudo isso. O caso é sério, muito sério mesmo, que essa jovem vida inocente que vem passando, essas medidas tomadas pelo município, toda a situação envolve. Bom, a gente tem um assunto aqui que ficou ainda, o jornal não terminou, que a gente tem que falar desse processo. Paulo, Essa decisão do Ministério Público, doutor Alves, relativo com relação ao... Sobre aqui o número do processo direitinho aqui, para poder estar com ele aberto, acabei fechando. Bom, aqui, o parecer do Ministério Público no processo 0600-661-32.2024.6.06-0027, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, e no dia de ontem o Ministério Público deu parecer pela cassação do mandato do prefeito do Crato, André Barreto, do vice, doutor Leitão, e que o ex-prefeito Zé Ailton fique inelegível. Esse assunto foi até matéria aqui na Precisa FM, pauta, quando o doutor Luiz apresentou essa documentação há dias atrás, e agora vem esse parecer. Doutor Luiz, como é que você vê essa situação? Só rapidamente explicar a nosso pouco sobre esse processo, mudando de assunto um pouco, até para poder... Paulo, na verdade eu estou tão emocionado que eu vou passar aqui para o doutor Hermano para que ele fale sobre isso, porque nosso objetivo especificamente era mostrar à população do Cratense do que eu tomei conhecimento ontem, 11 horas da noite. Pronto, a pauta seria uma, foi mudada totalmente. E foi mudada totalmente porque é revoltante. Ontem, 11 horas da noite, o que eu vi e li está aí no meu story. Leiam o que foi que a mãe da Gabriele colocou em relação a essa situação. Então, eu emocionalmente não tenho nem condições de falar sobre isso. Eu vou passar aqui para o doutor Hermano. Enquanto o doutor Hermano se ajeita para poder falar, a gente só aqui, o processo, o Ministério Público se posicionou pela cassação do prefeito do Crato, André Barreto Esmeralda, do vice Francisco Leitão Moura, com a chapa, além da declaração que fica inelegível o ex-prefeito Zé Ailton de Souza Brasil, apontando a prática de abuso do poder político e condutas vedadas durante a eleição de 2024. Doutor Hermano, já dando um jeito aí, doutor, explica um pouquinho mais esse processo aí para o nosso povo. Paulo, como o processo está em tramitação, nós não vamos entrar em muitos detalhes, né? O que aconteceu nessa fase agora foi concordando com os termos da ação de investigação judicial eleitoral, em que nós entramos, né? A chapa tendo à frente o doutor Aloysio e o doutor Zé Adega, que naquela oportunidade nós vimos que não houve uma paridade de armas, ou seja, quando você vai concorrer a uma eleição, tem que existir uma igualdade, uma lealdade entre as partes. Eu não posso usar do meu poder, seja poder econômico, seja do poder político, para interferir diretamente, certo, no resultado final das eleições. E o que foi colocado dentro da nossa representação é que houve um uso abusivo político, né, que envolveu a SAEC e a Ambiental Crato.
Porque desde o início nós colocamos que, como começou a vinda dessa empresa, que a população depois não gostou, tá, o resultado está para todo mundo ver. Então, diante disso, o que aconteceu? Começou a revolta da população em relação a essa empresa, apesar que nós já falávamos bem antes em relação a isso. A população se revoltou contra essa empresa, ela cobrando valores exorbitantes, multas e por aí vai. Inclusive, o doutor Erlânio é um dos que já falava até antes da empresa se instalar, pelo contrato inicial, pelas coisas iniciais que tinham na possibilidade do que poderia acontecer na concessão em Crato. Exatamente, o Heraldo também, que ontem, se vivo, estaria completando 55 de vida. 55 anos, né? E pode ser em função dessa confusão toda, né? Faleceu não, foi executado covardemente. Então, o que é que aconteceu? Essa empresa, como estava uma campanha acirrada, né, todo mundo sabia que ia ser uma competição acirrada, uma eleição acirrada, o que foi que aconteceu? Houve uma reunião no interior da prefeitura, em que a empresa foi chamada para tentar resolverem o impasse, ou seja, diminuir a rejeição da população. Então aí entra em cena pessoas que vieram de fora, se estabeleceram aqui na cidade, todo mundo sabe o que é que aconteceu, e houve uma reunião nas dependências da Prefeitura Municipal, em que a empresa foi chamada para que cessasse, veja bem, olha a gravidade do problema, cessasse a cobrança de multas, e parece-me que até também o corte de água, por conta... todo mundo sabe aqui o quadro que aconteceu, né? Pessoas com multas de 2, 3, 4, até 10 mil reais para pagar, certo? A população em cima cobrando. Então, vieram aqueles bombeiros dizendo que iam resolver, que a população não se preocupasse, que ia resolver, se comprometeu, dizendo que era questão de honra, inclusive ia devolver todo o dinheiro em janeiro, quando começasse, em 2025, janeiro de 2025, que não se preocupasse. Então, se reuniram na sede da prefeitura, chamaram o representante da ambiental, certo? Só que, eu acredito, um ato falho, colocaram isso num documento, num ofício, Paulo. Aí, Tanto é que, deixar bem claro aqui, que não houve prova nova nos autos. Nós já tínhamos colocado que existia essa reunião, colocamos até o número do ofício, só que nós não tínhamos o conteúdo do ofício. Mas tanto a prefeitura como a ambiental, o que a ambiental fez? A ambiental disse, tudo bem, eu vou suspender. Mas eu vou colocar aqui as razões, os motivos pelos quais eu vou suspender. E ainda suspender no período eleitoral. Ou seja, para tirar proveito da situação. Suspender naquele... O que foi que a empresa fez? Catalogou, ou seja, se municiou de provas, Paulo. Que ela atendeu um pedido. Que ela atendeu um pedido. No caso aí, entre aspas, né? Uma determinação. Uma determinação de pedido de modo de forma. Isso. Então, e está lá o período eleitoral, exatamente. Suspende aqui e quando for uma data X, volta a cobrar. Certo? Então, foi isso que aconteceu. Então, a balança eleitoral pendeu para o lado. Totalmente. Então, o uso da máquina pública foi estarrecedora para beneficiar um dos candidatos. Tá certo? Então, foi isso que aconteceu. Diante dessas circunstâncias, foi aberto, como eu expliquei, uma AGE, que é Ação de Investigação Judicial Eleitoral. E se a gente pegar aqui o conceito de uma AGE, é bom que entendam que é uma ação de investigação. Quando você dá entrada a uma AGE, o objetivo maior é se investigar. Investigar se realmente o pleito eleitoral correu normalmente ou não. Certo? E todo mundo na cidade do Crato sabe que o pleito não ocorreu normalmente. Tanto é que o Ministério Público respeita a realidade do crime, certo? Que pode pugnar, que pode terminar com a cassação, certo?
do prefeito, do vice, que eu lamento, doutor Leitão, uma pessoa extremamente respeitada na cidade do Crato, mas ele tá lá na coligação. E do ex-prefeito, né? Que poderá, certo? Ficar inelegível. Então, o parecer do Ministério Público foi pelo reconhecimento da nossa ação. Agora, esse parecer vai ser submetido ao crivo do juiz eleitoral, é ele que vai analisar, né? O juiz eleitoral é uma pessoa muito pacata, muito séria, muito honesta, certo? Então ele vai analisar e, diante das circunstâncias, tanto um lado como o outro, pode recorrer ao TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, certo? Apenas, como eles estão dizendo aí, foi um parecer. Só que o parecer foi pelo reconhecimento de um caso muito sério que aconteceu na cidade do Crato. Viu, através da documentação de tudo, que houve um ilícito eleitoral, que houve algo que interferiu no resultado das eleições. E isso é muito grave, esse fato. Exatamente. O promotor ele foi muito sábio quando ele analisou prova por prova. Ele analisou todos os aspectos que foram levados na petição inicial. Porque, veja bem, nós não estamos falando aqui, nós estamos em 2026. Isso. A ação começou, acho que um ano e meio atrás, né? 2 anos, mais ou menos. Ou seja, é assim que terminou o pleito, nós entramos. Certo? Então, eu acho que em outubro de 2020, novembro, por aí, de 2024. Ou seja, quase 2 anos atrás. Então, passou todo esse período sendo investigado, analisando provas por prova. Não é uma circunstância eventual, não. A outra parte foi ouvida, as 2 coligações foram ouvidas, uma parte foi aberta para a parte produzir provas, a outra parte foi aberta para produzir provas, o Ministério Público também produziu provas, depois teve as alegações finais tanto de uma parte como da outra, e depois teve as alegações finais do Ministério Público, que combinou com o pedido de cassação da chapa, que é o prefeito, o vice e o ex-prefeito municipal do Crato. Então, vamos aguardar. Eu acho que daqui a 15, sei lá, um mês, mais ou menos, nós vamos ter uma sentença. E aí vai ser o juiz, né? Como eu sempre repito, o Poder Judiciário existe para dar a cada um que é seu. Quem vai definir, né? Quem vai dar a palavra final é o juiz. Bom, são 8h06, a gente não tem mais tempo. Se alguém quiser uma palavra final para encerrar, então obrigado desde ao doutor Erlânio, ao doutor Aloísio. Hoje nossa audiência bombou, hoje bateu, sempre quando o doutor Aloísio bate recorde, mas hoje bateu o recorde de audiência aqui nas nossas, pessoal dos ouvintes, principalmente dos online, que é o que a gente consegue medir em tempo real. Então agradecer a todo mundo pela audiência. O álbum já vem aí com o Super Manhã. Esse material vai estar disponível tanto no Instagram da Rádio Princesa FM, vai estar disponível cortes, algumas situações também. O Adriano também vai ter em suas redes sociais, o doutor Aloysio também, enfim, e daqui a pouco também no Spotify, daqui a pouco no YouTube da Rádio Princesa FM, no Instagram, enfim, todo esse material você tem acesso, tá bom? A todos, obrigado pela audiência e amanhã a gente está de volta às 6h30, meio-dia, tem Jornal da Princesa, segunda edição. Obrigado mesmo, de coração, pela audiência. Até lá, se Deus quiser. E uma coisa, tem notícia que você só sabe aqui na Princesa FM. É verdade, mas só vai saber aqui na Princesa FM. Paulo, ligou não, cheguei, é memória, né? Foi boa demais, viu? Valeu, doutor. Vamos tomar um café? Fala ali com o Zé. É o...